Graça e paz vos sejam multiplicados todos os dias de vossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o tema Creiamos no Senhor da vida. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós vimos nas mensagens anteriores Jesus transformando a vida de uma mulher samaritana e de várias pessoas daquela aldeia. Nós vimos Jesus curando um cego de nascença. E hoje nós vemos Jesus diante de um grande amigo que está morto, trazendo-lhe de volta a vida. A gente não gosta de ouvir falar de morte, porque a morte não é um processo natural. Deus criou o ser humano para a vida. Nós é que escolhemos a morte. Nós escolhemos ser rebeldes diante de Deus e optar pelo caminho da morte. E a morte traz consigo desespero, traz consigo insegurança, traz consigo medo, traz consigo sofrimento. E aquelas pessoas que não têm a esperança para após a morte, elas se apavoram. E o desespero toma conta quando estão diante de algum familiar, diante de algum amigo que está morto. Entretanto, para o cristão, ele sabe que a morte é apenas um passo a mais. A morte é apenas um até breve, um até logo. Claro que fica a dor da saudade, claro que ficam as lembranças dos bons momentos, e é por isso mesmo que nós choramos, que nós nos entristecemos, que nós lamentamos a ida de alguém que era muito íntimo nosso. E essa narrativa de hoje, essa história de hoje, ela é muito interessante. Jesus era muito amigo dessa família, Lázaro, Marta, Maria. Toda vez que Jesus fazia esse trajeto de Jerusalém até a Galiléia, ele passava ali. Betânia ficava como daqui a Coroa Grande, pertinho. Ele sempre parava. Às vezes dormia, às vezes lanchava, às vezes almoçava. E agora ele está distante dali. E Marta, Maria fazem uma oração. Fazem uma oração porque na verdade elas mandam alguém dizer: olha, Lázaro, que tu ama muito, ele está muito enfermo, está muito doente. E os discípulos ficam olhando para Jesus para ver qual é a reação, e a reação de Jesus é: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Claro que eles não entendem. E Jesus ainda fica 2 dias ali. E então, depois de 2 dias, Jesus diz aos discípulos: vamos voltar porque Lázaro adormeceu. Os discípulos dizem: bom, se ele dormiu, está tranquilo, não? Ele: não, vocês não entenderam. Lázaro morreu. E aí cai a ficha. E Tomé fica com medo e diz: bom, nós vamos lá e vamos morrer também, porque os judeus vão acabar de tentar te apedrejar, a gente vai voltar para lá agora. E eles voltam. E o trajeto é longo, ou seja, mais 2 dias de viagem. Porque quando chegam, fazia 4 dias que Lázaro tinha falecido. E então logo alguém avisa, e Marta vai correndo, aquela que se agitara, estava trabalhando no outro episódio, quando Jesus vai lá, enquanto Maria escutava os pés de Jesus. Marta era mais agitada e ela vai correndo e logo diz assim: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Agora, veja o que ela diz no versículo 22, a fé que ela tinha. Mas eu sei que mesmo agora, se tu pedires ao teu pai alguma coisa, se tu pedires a Deus alguma coisa, Ele vai te atender. Olha a fé que essa mulher tinha.
E ela diz: eu sei que tu és o Cristo, que deveria vir, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: eu não disse que se creres verás a ressurreição. E aí Marta pensa na ressurreição do último dia. Eu sei que um dia todos nós vamos ressuscitar. E Jesus está ali olhando para ela. Ele sabe muito bem o que vai acontecer. Mas ele não havia dito antes lá para os discípulos, 4 dias atrás, que aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus? Como é que Lázaro está morto? Porque para Jesus a morte é só um detalhe, e Ele é o Senhor da vida. E então Marta vai e chama Maria, diz: o mestre te chama, e Maria está lá chorando. E Maria vem e fala exatamente a mesma coisa, porque é isso que elas tinham dialogado enquanto Lázaro estava vivo. E diz a mesma coisa, em soluços, em prantos, se atira aos pés de Jesus, chorando, e diz: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como é difícil quando Jesus não ouve, ou ouvir ele sempre ouve, mas não atende imediatamente as nossas orações, ou não atende as nossas orações do jeito que nós queremos, não é? E ela está chorando. E o texto diz que Jesus se comove, Jesus dá aquela tremida e pergunta: onde é que ele está enterrado? Está ali. E vendo ela chorar, Jesus chorou. Nós só temos na Escritura Sagrada 2 momentos relatados onde Jesus chorou. Aqui, onde ele chora por empatia, por compaixão. Ele chora porque ele sabe que não precisava ser assim. A gente não precisava passar por esse momento tão difícil de luto, de partida, de despedida, de doença, de enfermidade, de morte. A gente passa porque nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Nós causamos isso. E é por isso que Jesus chora. Não precisava ser assim. E ele chora porque ele é solidário. Ele está ao nosso lado nos nossos momentos de dor, de angústia, de choro. Ele sente o que a gente sente. Esse é o choro nesse momento. O outro momento em que Jesus chorou é um choro de admoestação. Foi quando, uma semana antes de ele ser crucificado, ele subia para Jerusalém. Então ele para, como que vendo o que vai acontecer 40 anos depois, porque no ano 70 Jerusalém é totalmente arrasada. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha reúne os pintinhos e vocês não quiseram. E Jesus chorou. Jesus chorou porque sabia que dali a 40 anos aquela cidade seria totalmente queimada, destruída. Quem presenciou diz que parecia que as portas do inferno se abriram sobre Jerusalém. Mais de 1 milhão de mortos, mais de 90.000 pessoas foram levadas como escravas. E a morte só acontece por causa do pecado. E aquela grande maioria de pessoas estava indo para o inferno porque não ouviu Jesus. Por isso que chorou. Um choro de admoestação. Quantas e quantas pessoas ainda hoje fecham os ouvidos para Jesus quando Jesus chama. E Ele chama a todas as pessoas dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Eu quero aliviar a carga de vocês, eu quero dar um perdão para vocês, eu quero dar certeza da vida e da salvação, eu quero tirar de vocês esse medo que vocês têm da morte, porque eu sou a vida. E quantas pessoas continuam fechando seus ouvidos e rumando para a morte eterna. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Há muitas coisas que nós ainda não vemos, contudo cremos e esperamos. Entre elas está a ressurreição dos mortos.
Muitos dizem, eu preciso ver para crer, e Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Está vendo teu pai, a tua mãe, o teu irmão, tua amiga que foi? Você vai se encontrar com eles. Mas creia, permaneça firme nessa fé. É fácil? Não é. Principalmente, como eu falei antes, quando Jesus não atende a nossa oração do jeito que a gente gostaria, quando a gente está orando pelo irmão, pelo amigo, pelo cônjuge que está enfermo, e ele não fica curado, não fica bom. E aí surgem muitos porquês. Ao invés de para que se manifeste a glória de Deus, para que sejamos ressuscitados e estejamos juntos na glória eterna. Sim, Jesus já nos ressuscitou. E isso muitas vezes nós não temos, não valorizamos. Todos nós, por causa dos nossos pecados, estávamos mortos para Deus, diz a Escritura. E através do batismo, através da conversão, nós somos ressuscitados, nós passamos a ter vida. E agora o importante é que valorizemos esta vida, que vivamos de fato e de verdade todo dia a vida que Jesus nos dá, sendo uma fonte a jorrar vida, como aquela mulher samaritana, sendo uma fonte a jorrar vida, como aquele cego que foi curado e que testemunhou e que glorificou a Deus, nos alimentando sempre de novo através da palavra de Deus, através da leitura bíblica. Mas quantas e quantas vezes nós estamos com preguiça de levantar de manhã e estar aqui na casa do Senhor? Quantas e quantas vezes nós temos tempo para tudo, menos para ler a Escritura Sagrada e deixar Deus, através do Espírito Santo, alimentar a nossa fé? Enquanto isso, o diabo não descansa. Ele usa o mundo, ele usa as tentações, ele usa a nossa carne para tentar esfriar esta fé, para fazer com que nós voltemos à morte espiritual. Por isso, é uma luta constante. Por isso, precisamos também, como os discípulos, dizer: Senhor, aumenta a minha fé. A morte, ela não deve ser vista como o fim. A morte, para aquele que crê em Jesus, é o caminho para a verdadeira vida. É a passagem para a glória, para aquele lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, porque pecado, morte, tudo isso serão coisas passadas. Que o Senhor da vida esteja sempre ao nosso lado, nos confortando nos momentos de dor, de angústia, de despedida, e nos fortalecendo na certeza de que estamos vivos pela fé em Jesus e que permaneceremos vivos para toda a eternidade, junto com Ele, no novo céu e na nova terra. Enquanto isso, vamos transmitir vida para aqueles que ainda estão na morte. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.